Estamos aqui para estudar a palavra do Senhor com vocês, com o tema da mensagem de hoje, Santidade ao Senhor. Um tema pouco explorado em nosso meio, mas que possamos entender, assimilar esse tema, essa verdade, esse chamado da palavra de Deus para mim e para você, sobre santidade, possamos nos preparar da maneira correta, para quando o Senhor Jesus voltar, estejamos todos do lado certo da situação. Amém, irmãos? Eu quero convidar vocês, a gente vai ter vários textos aqui para avaliarmos, e depois eu vou parar, no finalzinho da mensagem, nós vamos parar em um texto que é mal compreendido pela maioria do nosso próprio povo, é mal compreendido, mas hoje, à luz da Bíblia e do Espírito de profecia, nós vamos compreendê-lo, amém? Você vai entender bem o que significa santidade ao Senhor. Abra sua Bíblia então em 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Olha só o que está escrito aí, irmãos. Fique bem atento a cada texto, viu? Olha o que diz. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em todo o seu procedimento. Do mesmo jeito que Deus, nosso Senhor, é santo, Ele nos chamou para ser o quê? Santos. É o que diz a palavra de Deus aqui. Nós devemos ser santos. E eu repito o texto para que a gente possa memorizá-lo de maneira muito forte. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em quantas maneiras? Em algumas ou em todas? Todas. Todas as áreas da nossa vida devem passar pela santificação. Comer, vestir, ouvir, assistir, os lugares que vamos, com quem andamos, o que falamos, tudo tem que passar pelo processo da santificação. Afinal de contas, a Bíblia mesmo diz que sem a santificação ninguém vai ver quem? Ninguém vai ver Deus. Então, só existe uma maneira de encontrar a verdadeira salvação, de estar pronto quando Jesus voltar. Essa maneira é santificar-se. A palavra santo significa separar, ou seja, eu e você precisamos estar separados do mundo, não fazendo as coisas que o mundo faz, não usufruindo das coisas que o mundo usufrui, entendeu? Não devemos comer, beber, vestir, ouvir, assistir, frequentar, andar a maneira do mundo. A gente tem que buscar na Bíblia e no Espírito de profecia a maneira do céu, o jeito que o céu é, os costumes celestiais, para mim e para você, amém? É assim que a gente vai se preparar para a volta de Jesus. Fora disso é só conversa jogada fora. Esse é o caminho da verdade, a gente viu aí na Bíblia. Fora disso aqui é obra de homem, é conversa de homem, é historinha para boi dormir, como dizem, né? Agora isso aqui é verdade. Agora veja, dá uma olhadinha aí em mais um texto. João capítulo 17, verso 17. Bem facinho de encontrar, Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Aqui é o capítulo da oração sacerdotal de Jesus em favor de seus seguidores, e ele fala algo interessante no verso 17. João 17, 17. Amém? Diz o seguinte, olha o verso 17 aí, com atenção. Santifica-os pela tua palavra é a verdade. Amém, irmãos? Em outras Bíblias, santificas na verdade, a tua palavra é. Veja, no primeiro texto que lemos, nos falou ao coração de que devemos ser santos em todo o nosso procedimento de vida. E esse texto agora diz como é que onde a gente vai buscar essa capacidade de se santificar. Aonde é, irmãos? Na palavra. Na palavra. Então perceba, com Bíblia o cristão consegue caminhar na santificação. Sem Bíblia não dá.
E aí eu chamo você para a reflexão. Como tem sido o seu relacionamento com a Bíblia ao longo dos dias? Ao longo da semana? Você tem mexido mais na Bíblia ou no celular? Você tem lido mais Bíblia, tem acompanhado os capítulos da Bíblia ou capítulos de séries ou novelas na televisão? Você tem dedicado tempo para o estudo da palavra, para o estudo do Espírito de Profecia, que tem sido algo quase que ninguém vê mais? É o motivo da igreja estar tão fraca, é o Espírito de Profecia sendo esquecido. Se todos os irmãos adventistas estivessem lendo o Espírito de Profecia, cultos de quarta-feira, sábado e domingo era cheio do mesmo jeito, era lotado. Se todo mundo estivesse lendo Bíblia e Espírito de Profecia, estaríamos com a alimentação ok, livres de doenças. Aliás, lendo e praticando, né? Porque só ler não adianta, não é? Se estivéssemos lendo a Bíblia e o Espírito de Profecia, a lei e o testemunho, e são vários livros da serva do Senhor, se a gente estivesse lendo todo dia, a gente pegasse assim um livro, ó, vou pegar esse livro aqui e vou todo dia estar lendo ele, quando eu acabar ele eu já vou pular para outro, e vai ser juntinho com a Bíblia e com a minha lição de escola sabatina, e vou estar estudando todo dia. Se a gente estivesse fazendo isso, a maioria de nós estaríamos em um nível de santificação muito mais elevado do que se esperava ter. E aqui é Bíblia de vez em quando, Espírito de Profecia nunca. Então a gente fica parecendo com o pessoal lá de fora. As pessoas não sabem que a gente é adventista. As pessoas botam o olho no testemunho de Jeová, sabe que é, colocam o olho no assembleiano, sabe que é, colocam o olho no católico, sabe que é, mas não sabe quem é os adventistas. No passado, a gente se vestia bem para vir para o culto. E isso não era preciosismo, nem formalismo. É porque tem que se vestir para a presença do Rei da Glória, tem que se vestir bem, vir arrumado e arrumada. Amém? Para frente a gente vai no juiz lá no fora de qualquer jeito? Não. E por que a gente vem no juiz da terra, no juiz do universo de qualquer jeito? A gente está com um pouquinho de Bíblia de vez em quando no culto, e olhe lá, e Espírito de Profecia zero. Toda igreja que eu passo eu pergunto, quem está lendo algum livro da serva do Senhor? Levanta-se uma ou duas mãos só, entre 40 pessoas da igreja. Olha, misericórdia, irmãos. Vamos supor que aqui tivesse 50 pessoas, e eu fizesse essa pergunta, será que mais da metade ia levantar a mão dizendo que estava lendo o Espírito de Profecia? E vocês vão ver, por que eu estou trazendo essa história para vocês, essa reflexão? Porque no final vocês vão ver a diferença que faz ler o Espírito de Profecia. Vocês vão, quando eu ler aqui algumas coisas, vocês vão dizer, nossa, é importante mesmo ler, porque se eu não ler eu não vou saber de nada. Eu estou na igreja, mas não sei de nada. E estar na igreja sem saber de nada é a mesma coisa de estar lá do mundo. Se perde do mesmo jeito. Entendeu, irmãos? Então mude hoje para a honra e glória de Deus e para você sentir a verdadeira transformação na sua vida. Amém? Porque às vezes você fica, porque no Provar e Ver eu vejo vidas transformadas, vejo as pessoas mudou, e a minha não acontece nada. Não acontece nada porque você não dá passos em direção do que Deus está pedindo. Entende? Então veja, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Bíblia, irmãos, todo dia e mais de uma vez por dia. Você não só come uma vez por dia, é? Você come uma vez só no dia? Você come mais de uma vez. Para quê? Para nutrir o corpo, para o corpo ficar forte, desenvolvido. Da mesma forma é o espírito. O espiritual da gente só se desenvolve se a gente estiver lendo todos os dias a palavra de Deus, estudando, aprendendo e pondo em prática. A irmã White disse que quando a gente colocar em prática, aí vai ser um passo de vitória, atrás de outro passo de vitória, a gente vai se animando mais ainda e vai ficando mais forte ainda, amém? Agora, quando não se põe em prática, é só passo de derrota, passo para trás, e lamentação, e nada dá certo, e ora e não dá certo, e vem para a igreja, e falta vontade de ir no outro culto, e o povo chama para você se envolver nas coisas que você não quer, e vai diminuindo, pensa em sair da igreja, e por aí vai. Isso é resultado de quem não anda em santificação. Olha o que diz mais a palavra de Deus aí na parte de Levítico, no livro de Levíticos. Vamos no Antigo Testamento agora, Levíticos 19:2. Lá no comecinho da Bíblia, olha o que diz aí, ó, Levíticos
Qual foi o capítulo? 19, verso 2. Amém. Levíticos 19, verso 2. Olha o que diz a palavra do Todo-Poderoso Deus. Diz assim, ó. 19, 2, não é? Olha o que diz. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis o que, irmãos? Santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus olha para a sua igreja e diz assim: olha, vocês têm que ser santo, porque eu sou santo. Aí vem aí alguns que quer desencaminhar você da fé, alguns, e diz assim: nem aperreia com isso, nem se preocupa com isso, porque não tem como chegar nesse nível de ficar santo, não. Igual Jesus, não tem. Como é que não tem? Que a Bíblia manda ser e o Espírito de Profecia também. E como é que não tem, irmãos? Me fala. Você vai acreditar em homens desviados da verdade ou da palavra, não está escrito no Senhor? Que a Bíblia está dizendo que a gente deve ser como Deus, santo, como Jesus. O caráter igual de Cristo. Para que a gente possa formar o quadrado perfeito dos 144 mil no tempo do fim. Os 144 mil selados, os salvos. 144 mil quadrado perfeito. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se a Bíblia e o Espírito de Profecia nos diz que a gente tem que ser santo como Deus e como Jesus, como é que vem alguém dizer que eu e você não conseguem? Esta conversa de que você não consegue é unicamente do inimigo. É o inimigo que usa pessoas para dizer a você: não consegue. Não se esforce para isso não, que você não consegue. Consegue sim, em nome de Jesus, amém? Porque a Bíblia disse, e o que a Bíblia disse é verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu chamo sua atenção também para um outro verso. São muitos versos, hoje a gente vai folhear muito a Bíblia aqui. Olha o que diz aí 2 Coríntios 7, verso 1. 2 Coríntios 7, verso 1. 2 Coríntios 7, verso 1. Podemos ler? Olha o que diz. 2 Coríntios 7, verso 1. Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Você viu isso, amém? Tira toda impureza da carne, ou seja, do seu corpo, toda impureza do espírito, se purifique. E o verso disse como? Tiremos toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Perfeição de caráter. Esse texto está pedindo para a gente buscar, amém? Perfeição. E essa perfeição não tem como a gente tirar da gente mesmo, ok? Fique claro isso aí. Só tem como alcançar isso aqui na comunhão diária e fervorosa com o Espírito Santo, amém, irmãos? É comunhão diária. Quanto mais eu fico perto de Cristo, mais eu parecido com Ele me tornarei. Seremos transformados pela contemplação. Então, se eu e você olhar para Cristo todo dia através da comunhão, Bíblia, Espírito e Profecia, não tem outro, irmãos. A gente vai ficar parecido com Ele porque a gente vai querer imitar o comportamento dele, amém? Isso é perfeição de caráter, é imitar o comportamento do Senhor Jesus, aperfeiçoando a santidade do temor ao Senhor. O que é o temor ao Senhor? Lá no capítulo último de Eclesiastes diz que guardar os mandamentos de Deus e temer ao Senhor é um dever de todo homem. Então o temor a Deus está ligado à guarda dos mandamentos, está ligado à obediência à palavra de Deus. Então fica fácil de entender o texto aqui, o finalzinho. Aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor, aperfeiçoando a santidade na obediência à palavra do Senhor, à lei de Deus. Quanto mais obedecer, mais santo ficaremos, porque o Espírito Santo vem e dá o auxílio, e dá o batismo, e dá a purificação todo dia da nossa vida, amém, irmãos? É bom ou não é a gente seguir dessa maneira? Irmãos, cuidado com pessoas que às vezes vêm no nosso meio dizendo que essas coisas não é possível. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado, faça igual Paulo, retém o que é bom e o que é ruim joga fora. Tome cuidado, porque a própria irmã White disse que no nosso meio se levantaria nos nossos púlpitos a tocha da falsa profecia.
Ou seja, homens e mulheres da falsidade, usados pelo inimigo, e introduzir isso no meio da nossa igreja para ensinar heresias perniciosas que não têm apoio da Bíblia e do Espírito de Profecia. Então cuidado, não confie só porque a pessoa tem uma posição elevada, é conhecida, tem um cargo de ancião, tem um cargo de pastor, tem alguma coisa desse tipo. Não, é Bíblia e Espírito de Profecia, a lei é o testemunho. Isaías capítulo 8, verso 20, a lei e é o testemunho, se não falar de acordo com essas duas palavras, não verão a luz. E o que é Bíblia e o que é lei e testemunho? Lei é a Bíblia, testemunho é o Espírito de Profecia. Ou o pregador e a pregadora fala de acordo com esses dois alicerces que vem de Deus, ou não vai ver luz. E quem não vai ver luz, não vai dar luz a outra. Aí pronto, é os dois no escuro. É treva total. Mas tem mais texto, tem mais texto. Dá uma olhadinha aí nesse aqui, ó. Levíticos capítulo 11, verso 44. Levíticos 11, 44. Aí, ó. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis, e sereis o quê? Santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vós mesmos com nenhum tipo de coisa rastejante que se arrasta sobre a terra. Irmãos, mais uma vez a palavra de Deus convidando, chamando, convocando o Filho de Deus e a Filha de Deus para buscar santificação. Agora aí, ó, Hebreus capítulo 12, verso 14. Segue a paz com todos os homens, e o que mais? E a santificação, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Irmãos, olhe para mim, irmãos. Jesus está voltando, amém? Você está percebendo os sinais no mundo, apontando para a breve volta de Jesus? Está percebendo? Pois é, mas eu e você só vai ver Jesus, só vai subir com Ele, se a gente tiver em espírito de santidade, em vida santa, em perfeição de caráter, moldados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? Se não tiver, não vai ver Deus. Tenha a paz com todos, segue a paz com todos. Faça o possível da sua parte para ter paz com todo mundo. E a santificação na sua vida. Porque sem ela, ninguém vai ver Deus. Não tem um ser humano que vai subir para o céu que não foi santo. Separado do mundo. Que abandonou o pecado. Que obteve vitória sobre o pecado pela graça de Deus. Não vai ter ninguém lá. Ninguém. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. 1 Tessalonicenses, não é o segundo, é primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Porque Deus não nos chamou para imundícia, mas para a santificação. Irmãos e irmãs, Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não nos chamou para vivermos na imundícia do pecado. Pelo contrário, Ele chamou a gente para sair do pecado e vir para a sua maravilhosa luz. Para quê? O texto disse: para a santificação. É isto. Agora veja, quando eu e você vai entrar na santificação, acontecerá duas coisas, uma boa e uma ruim. Uma boa e uma ruim. Qual é a boa? A boa é que cada vez mais você vai se tornar mais forte na fé. Amém? Amém. Essa é a coisa boa. Quem trilha o caminho da santificação começa a se sentir bem, começa a ter benefícios na saúde física, na saúde mental e na saúde espiritual. Quem anda na santificação, então é coisa boa, não é? Mas as coisas ruins é porque começa a se levantar obstáculos na sua vida. As tentações aumentam, entendeu? As dificuldades aumentam. Pessoas se levantam contra você dentro da igreja, pessoas se levantam contra você na sua casa, pessoas se levantam contra você na sua família, no seu trabalho, aonde você for, pessoas se levantam contra você. Por quê? Por que acontece? Porque vai ter coisa que a pessoa participe, vai querer que você participe, mas por você estar em caminho de santidade não vai participar. Aí ela acha que você está insinuando que é melhor do que ela, e começa o problema. A própria família faz. Exatamente. Vocês lembram quando Jesus disse assim, ó: eu não vim trazer paz à terra,
Eu vim trazer espada. O filho contra o pai contra a mãe. Sabe por que Jesus disse isso aí? Porque é uns andando em santidade e outros não. Aí os que não estão em santidade não gostam do procedimento do que está em santidade. Eu vou trazer um caso bíblico conhecido para vocês se lembrar. Caim e Abel. Caim e Abel. Quem andava em santidade? Abel. Quem não estava em santidade? Caim. Abel, em santidade, fez a adoração correta que Deus requereu dele. Adorou do jeitinho que Deus pediu. Prestou culto do jeito que Deus pediu. Fez do jeitinho que Deus disse, sem faltar nada. Nem adiantou-se, nem atrasou-se. Foi do jeitinho que Deus pediu. Santo. Caim, é do jeito que eu quero, não é do jeito que Deus quer não. Deus pediu de um jeito, ele fez de outro. Aí ele, com raiva, porque Deus aprovou o irmão Abel, que era santo, e desaprovou ele, que não era, pegou, foi para o campo, preparou uma emboscada, matou o irmão. Esse é o resultado atual das coisas. Quem está na igreja e não gosta de santificação, mata os seus irmãos que gostam de santificação com isso aqui. Aonde passa é falando mal do irmão, chega nas comissões da igreja falando mal do irmão, em todo canto que chega é tramando alguma coisa contra o irmão, e o irmão lá não está fazendo nada com a pessoa, está andando em santificação, mas a santificação do outro mexe de uma maneira com o outro que está nas trevas, que ele não quer ver de jeito nenhum aquela vida santa. Sabe por quê, irmãos? Porque uma pessoa santa leva tanta luz quando chega perto de uma pessoa ímpia, que as más obras da pessoa ímpia são evidenciadas por causa da luz do santo. Uma pessoa santa, quando ela chega, ela não se veste de qualquer jeito e nem come qualquer coisa. Logo, isso já incomoda o outro, que o outro se veste de qualquer jeito e acha que é bom, que é normal, Deus aprova, e come qualquer coisa porque acha que não tem nada a ver. Então, o santo diz, olha, eu abandonei certo alimento. O outro que gosta do alimento e não quer deixar, já fica com raiva do outro que disse que abandonou. O outro guarda o sábado corretamente. Aí o outro que não guarda fica bravo com esse que guarda. Por quê? Porque esse está guardando certo, mostra que o outro que está guardando errado está errado. Por isso que se divide. E o mundo se dividirá em dois grupos. Você sabe disso. Você sabe disso. Quando você lê, eu não vou pedir para vocês abrir agora, que eu quero caminhar para o final. Mas quando você lê, por exemplo, Efésios 5:3, Romanos 12, 1-2, Ezequiel 36, 23, 2 Tessalonicenses 2:13 e Apocalipse 14:12, conhecido, né? Todos chamando a gente para a santificação. Todos chamando a gente para a santificação. Capítulo 15 do 1 Coríntios, versículos 51-53. Aliás, vamos até o 54, 51-54. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? O quê? Transformados. Que momento é esse aqui que a Bíblia está dizendo? É na volta de Jesus, certo? Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas seremos transformados. Seremos transformados. Atenção, olha o texto, verso 52. Em um momento, em um piscar de olhos, até a última trombeta. Qual é a última trombeta? A sétima. Não são 7 trombetas no Apocalipse? A sétima não é a volta de Jesus? Ou seja, no último momento, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E atenção, verso 54. E quando esse corpo corruptível tiver sido vestido de incorruptibilidade, e isso que é mortal tiver sendo revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Irmãos, vocês perceberam que os textos estão falando de uma transformação instantânea, num abrir e fechar de olhos, no estalar dos dedos, quando Jesus voltar. Para os salvos haverá ressurreição dos mortos em Cristo. Os salvos
que estarão vivos na hora, vão ser transformados num piscar de olhos. Mas você percebeu o que é que vai ser transformado? Está dizendo aqui no versículo 53, olha, porque porque é necessário que esse corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Aí no verso 54 diz: e quando este corpo tiver sido investido de imortalidade, de incorruptibilidade, e isto que é mortal, olha, isso que é mortal, tiver se revestido de imortalidade, aí segue o texto. Vocês estão percebendo que esse texto está falando de corpo? Está percebendo ou está difícil? Está percebendo? Está falando de corpo. Agora, o que é que os irmãos pensam que esse texto está dizendo, irmãos? E vai ser a perdição de muitos, viu? Se não procurar compreender isso aqui direito. Pensa que na volta de Jesus, Jesus vai resolver os pecados da gente. Vai transformar nosso caráter assim, ó. Na volta de Jesus. Alguém já ensinou isso a vocês? Você já ouviu falar isso aí? Pois é a maioria que pensa. Talvez tenha pessoas aqui agora me ouvindo, e outros que vão estar me assistindo aqui no canal no YouTube, que pensem que a Bíblia ensina que quando Jesus voltar, Ele vai dar a palavra de ordem e a gente deixa de ser pecador para virar santo. Não é assim, irmãos. Não é assim, irmãos. O que Jesus vai transformar quando Ele voltar é o corpo, é uma doença, é uma pessoa cega voltar a enxergar, é um aleijado se levantar e andar, é uma pessoa que não tinha os braços voltar a ter, é uma pessoa que estava velhinho, consumido pela velhice e voltar à juventude. É isto, irmãos. É a pessoa com câncer, cristão, fervoroso, na fé do Senhor Jesus, apegado à verdade, está com câncer. O câncer some, está com doença na garganta, some. É o corpo, é doença no corpo, é velhice no corpo, é defeito físico. Isso aí vai sair quando Jesus voltar, amém, irmãos? Amém. Não tem nada a ver com transformação do caráter. Transformação do caráter é antes de Jesus vir, por ocasião do processo chamado santificação, que a gente já leu vários textos aqui já. É santificação, e isso tem que ser antes da porta da graça fechar. Vocês entenderam? Se a porta da graça fechar e o nosso caráter ainda tiver uma nódoa de pecado, já era para mim e para você. Já era, pode chorar. Pode chorar, pode espernear no chão, pode gritar socorro, não adianta. Se tiver uma manchinha, um pecadinho escondido, um pecadinho, um só, miudinho que seja, escondidinho na nossa vida, quando a porta da graça fechar, acabou. Não entra. Jesus não vai tirar esse pecadinho quando Ele voltar. Porque Ele está procurando tirar agora, amém? É agora, no tempo da graça, enquanto Ele está lá no santuário intercedendo pela gente. Agora, depois que Ele sair de lá, não tem mais intercessor. Exatamente, irmão, exatamente. Dá uma dor no coração, acabou-se o homem, acabou-se a mulher, e o pecado escondido foi e levou para a memória. A palavra do Senhor, através de Ellen White, diz que do jeito que a pessoa morreu, ela vai ressuscitar. Se ela morreu intrigada de alguém, ela vai ressuscitar intrigada de alguém e não vai para o céu. Não vai, porque na hora da ressurreição, não dá tempo dela ir lá pedir perdão à pessoa ou perdoar o outro. Não dá mais tempo. Então não vai entrar lá com pecado, um vício escondido que não foi abandonado. Não vai, irmãos. Não vai. Tem que abandonar aqui agora, pelo poder de Deus e pelo sangue do Cordeiro em cima da gente. Amém? Amém. E agora eu vou apresentar o argumento do Espírito de Profecia, e você vai entender por que é que a igreja anda cambaleando pelas pernas, porque não lê Espírito de Profecia. Agora, quando lê Espírito de Profecia, entende os textos. Olha o que diz o Espírito de Profecia. Primeiro texto, se encontra no Testemunhos, página 430. O título é: Jesus transformará o corpo mortal, mas não o caráter. E ela diz: o caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem juntamente quando o homem está prestes a morrer. A edificação do caráter deve realizar-se nesta vida. O que é que a serva do Senhor diz aqui, guiada pelo Espírito Santo do Senhor? Que o caráter não é transformado nem na volta de Jesus e nem na ocasião da morte. Ele tem que ser feito durante a vida. Depois de morrer, já foi. E quando Jesus voltar, pronto, aí é que acabou mesmo. Então, irmãos, só tem como a gente alcançar a glória por ocasião da volta de Jesus ou da ressurreição, se caso a gente morrer antes,
Se eu e você buscarmos santificação, perfeição de caráter, aí vem outros e não gosta disso, né? Não gosta de santificar, porque gosta de estar pé no mundo, pé na igreja. Pé no mundo, pé na igreja. Pé no mundo, entra um ano, sai o outro. Entra um ano, entra outro. E o camarada vive no mundanismo e a igreja. Está na igreja e no mundo. Ninguém sabe o que é que ele quer da vida. Aí ele chega e diz assim: esse povo vai estar pregando essas coisas no púlpito da igreja, está pregando perfeccionismo. Está pregando perfeccionismo, dizendo que a gente vai deixar de pecar antes de Jesus voltar. Aí ensina que não, que a gente vai ficar pecando até Jesus voltar. Ah, pois fica, para tu ver uma coisa. Fica pecando até o dia de Jesus voltar que tu vai ver uma coisa. E ainda diz mais aqui o Espírito de Profecia. Vamos caminhando para o final. Na segunda vinda de Jesus, o caráter será fixado e não transformado. Entendeu? Quando Jesus voltar, o caráter seu, que foi trabalhado da santificação, ele vai ser fixado em você. Você vai ser garantido naquilo ali. O santo continue santo e o injusto continue injusto. Ou seja, na volta de Jesus, o caráter seu vai ser travado ali. Se estava santo, ficou santo, não desmancha mais. E se não era, acabou-se, também não tem jeito de voltar atrás mais. Não tem transformação, tem fixação, decisão. Olha o que diz o texto. Solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento, palavra e ato de nossa vida será novamente enfrentado. Eita, irmãos, todo pensamento da gente, toda palavra, toda prática que a gente faz vai ser enfrentado no tribunal. Deus vai botar diante de todo mundo. Já pensou, irmão? Não adianta fazer nada escondido, irmão. E achar que porque ninguém está vendo, está tudo bem, irmão. Deus está vendo, os anjos estão anotando. Larga esse pecado, irmão, enquanto é tempo. E eu estou falando para mim também aqui. Larga esse negócio que você está fazendo sozinho, escondido, sem ninguém ver. O que fizermos de nós mesmos no tempo da graça, que é hoje, isso nos acompanhará por toda a eternidade. Então, se eu busco santidade, a santidade vai me acompanhar por toda a eternidade e eu salvo. Se eu não busco santidade, o que vai me levar para o fogo eterno é o que eu fiz aqui na terra, os meus frutos, as sementes que eu dei. E diz mais: a vida de Cristo, ou melhor, aqui ó, a morte traz a dissolução do corpo, ou seja, desmancha o corpo, mas não opera mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos dá um caráter novo, ele fixa apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Apelo novamente para os membros da igreja, para que sejam cristãos, para que sejam semelhantes a Cristo. É um apelo que Ellen White fez aqui, movida pelo Espírito Santo. Eu estou apelando a vocês, membros da igreja. Torne-se cristãos verdadeiros, santos como Cristo, igual a Ele. E os textos continuam surgindo aqui, ó. Nos materiais de 1888, volume 3, página 240, traz o título: o caráter precisa ser mudado hoje. Quando Cristo vier, nosso corpo vil deverá ser transformado e feito segundo o seu corpo glorioso, mas o caráter vil não se tornará santo então. A transformação do caráter precisa ocorrer antes da sua vinda. Nossa natureza precisa ser pura e santa. Importa possuir a mente de Cristo, de modo que Ele seja com prazer sua imagem refletida em nossa vida. Meditação matinal, nossa alta vocação, página 276. A mudança da terra para o céu não mudará o caráter dos homens. A felicidade dos remidos no céu resulta do caráter formado nesta vida, segundo a imagem de Cristo. Os santos no céu terão sido primeiros santos na terra, materiais de 1888. Então, quem será santo no céu? Foi santo aonde, irmãos? Aqui na terra. Então, quando alguém dizer a você que não é possível você ser um homem ou mulher de santidade, repreenda em nome de Jesus, porque ali o demônio está falando por boca dessa pessoa. Pode ser quem for, não creia. Creia na Bíblia e no Espírito de Profecia. Aí você estará seguro.
Creia no Senhor seu Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. É isso que a palavra promete. Creia no Senhor seu Deus, a Bíblia. Creia nos seus profetas, o Espírito de profecia. Entendeu, irmãos? Agora, se você não crê, você é livre. Agora a mensagem está sendo pregada. Quando a porta da graça fechar, um pouquinho vai entrar e um grande multidão vai ficar de fora. Mesmo estando na igreja, vai ficar de fora. Eu acho que a perdição pior vai ser de quem está dentro da igreja. Porque quem está lá fora, pelo menos curtiu os 80 anos de pecado lá fora, né? Agora quem está na igreja, que ficou vindo para culto, que ficou indo para uma coisa e para outra, e de repente perdeu-se. Não vai salvar. Nem aproveitou o mundo, nem vai aproveitar o céu. Já pensou que derrota terrível? Já pensou numa coisa dessa? Que eu e você não esteja nesse grupo. Amém, irmãos? Amém. Que coisa terrível. Vai ser choro e ranger de dentro numa hora dessa aí. Tem outro texto aqui que eu não posso deixar de passar para vocês. Testemunhos Seletos, volume 2, página 355. A perfeição de caráter deve ser alcançada antes da volta de Jesus. Estamos nos preparando para encontrar com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens do céu para dar aos fiéis, os justos, o toque final da imortalidade. Quando ele vier, não nos purificará de nossos pecados, para remover de nós o defeito de caráter, nem para curar-nos das fraquezas desse temperamento e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Se tem uma obra a ser feita de transformação de caráter, ela vai ter que ser feita antes da volta de Jesus. É isso que o texto está dizendo aqui. Você crê nisso, irmão? Amém. Então, saia dessa noite aqui da casa do Senhor com a seguinte certeza: ou eu busco santificação na minha vida, ou eu vou trilhar o caminho da derrota. Saia dessa convicção. E não somente saia com essa convicção, peça a Deus hoje para você mudar de rumo, para a sua vida agora ser uma vida que produz frutos de arrependimento, fruto de vitória, fruto do Espírito Santo. Tem coisa no seu cardápio que está contra a palavra de Deus? Tem. Está bebendo e está comendo para a desonra de Deus? Porque o texto diz: quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Você está comendo coisa que você, como adventista, e eu como adventista, sabe que não deve comer? Para. Você está se vestindo lá fora de maneira que o Senhor disse não era daquele jeito que se veste? Para. Eu e você estamos ouvindo coisas aí, músicas, pelas internet da vida, pelo rádio, seja lá o que for, que não glorifica a Deus, até mesmo louvor proibido, porque também tem louvor proibido, louvor rock and roll, louvor pagode, louvor forró. Está ouvindo isso aí, achando que é Deus que está trazendo para você? Não é Deus coisa nenhuma. Para. Está assistindo coisa que a Bíblia não aprova, que se você soubesse que Jesus está do seu lado, você desligava a televisão. Você está assistindo, você está olhando coisa no celular que o seu anjo não tem condição de ficar sentado do seu lado, porque a coisa ali é desmantelo, é pecado, está assistindo, então para. Amém, igreja? Amém. Tem algum pecado acariciado na sua vida, aquilo ali que você sabe que é e continua fazendo? Tem, então Albênio e você tem que tirar e sair hoje pelo poder de Deus. Tem que tirar, irmãos, porque como a irmã ali comentou, e bem comentado, se a gente morrer e com o pé na lama, vai ressuscitar com os pés sujos de lama. Mas aí Jesus disse: aquele que me seguir, carregue sua cruz, ou seja, sacrifique-se, abandone coisa que você gosta e que sabe que não é meu, abandone. É aquela comidinha cheirosa que eu gosto de comer, mas se aquilo ali é uma coisa que Deus disse que não é para comer, abandone. A luta é grande, né? A dificuldade é grande, toda vez que você vê a tentação, mas a cada vez que você dizer não para aquilo ali, pode ter certeza que na segunda vez você estará mais forte do que na primeira. Amém. E assim você vai abandonando.
Às vezes é música. O camarada está na igreja, mas gosta de ouvir Roberto Carlos. Mas Jesus mandou abandonar, irmãos. Tem que parar de ouvir Roberto Carlos. Tem que ouvir Inário, irmãos, que glorifica o Senhor Jesus. Entendeu? Ah, eu gosto de uma roupa assim, mais coladinha. Eu gosto de uma roupa assim, sei lá como. Mas Jesus disse que podia usar isso aí. Mas eu gosto, então tem que ser botado na balança, ou o seu gosto ou de Jesus. Se você escolheu dele, você está santificando. Se você escolheu o seu, você está andando em trevas. Isto é a verdade. E assim milhares e milhares dentro da nossa igreja vai se perder. Por quê? Porque se diz adventista, mas não quer viver como um adventista de verdade é. Aí você vai ver. Vocês viram aqui os textos que eu li? Um pouquinho de nada. O que falou sobre a transformação. Por que a maioria não entende? Pensa que, não, eu tenho esse pecado, mas eu não vou me preocupar não. Porque quando Jesus voltar, não estalar de dedo, não piscar de olho, ele vai resolver, então está tudo bom. É assim que vai ser? Vai se perder, meu irmão. Vai chegar a hora que o cara vai dizer, oxe, não era assim não, eu pensei que era assim. Não, não pode não. Jesus vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Não está escrito assim? Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Vós que viveu pecando, sai fora. Entrar no meu céu, nunca. Não vos conheço. Aí para os santos que alcançaram a perfeição de caráter, que alcançaram a estatura de Cristo, ele vai dizer assim, ó, presta atenção. Vinde benditos do meu Pai, e herdai o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Amém? Aí é outra coisa, irmãos. Aí o santo que foi na terra será também santo no céu. Louvado seja Deus, amém? A palavra de Deus, o Espírito de profecia todo dia, e vocês vão ter crescimento espiritual. Vocês não vão ser mais guiados por ninguém com o microfone na mão e com má intenção no coração. Vocês vão ser guiados pela palavra, pelo que está escrito. Aí você vai ser um adventista feliz. Se agarre com toda a força espiritual que você tiver, a Bíblia e o Espírito de profecia enquanto é tempo. E abandone qualquer outra coisa que não está dentro dessas duas plataformas. Se apegue em nome de Jesus à Bíblia e Espírito de profecia. Saia dessa noite com esse desejo no coração. Bíblia e Espírito de profecia. Certo? Adorando corretamente. Adorando no estilo de Abel e não no estilo de Caim. Colocando coisa dentro do templo aceitável ao Senhor e não abominação. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir a Deus que você possa sair daqui com esse compromisso. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, abre, Deus, os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da Tua lei. Move nosso coração para fazermos as escolhas corretas. Ajuda-nos a andar em santificação, Senhor. Nos ajuda a abandonar o pecado desse mundo e a caminhar nos Teus caminhos. Nos ajuda a alimentar-nos da Tua palavra e do Espírito de profecia para tornar-nos uma igreja saudável espiritualmente, uma igreja poderosa, uma igreja de testemunhos. Ajuda-nos, Senhor, para não sermos achados no meio do joio. Que cada homem e mulher aqui presente, cada jovem, cada idoso, seja contado dentro dos 144 mil. Santificados, selados pelo Teu selo e preparados para a grande vitória da Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família e faça conforme o Senhor disse essa noite. E você vai ver a grande salvação na sua vida. Amém?